O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Olá, está começando mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. Que o seu outubro seja abençoadíssimo. O que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: esses dias para trás eu postei na página do Facebook umas borboletas que eu encontrei no Pinterest. Eu achei muito bonitinhas e coloquei. E ela teve muitas curtidas, muita gente pediu para eu ensinar como fazia aquela borboleta. É muito facinho, é um projeto bem fácil, bem gostoso de fazer. Igual eu contei ontem para o pessoal, eu precisava, para compor a peça, de fazer uma parte envelhecida. E eu já trouxe muitos envelhecimentos aqui de madeira. Aí eu comecei a fazer e eu acabei criando um efeito de madeira que ficou bem bacana. Então, eu vou começar agora pelas borboletas, tá? Então, eu vou esperar o Fabrício, ele vai mostrar a lista dos nossos materiais que nós vamos usar hoje. Tem tintas acrílicas, tem envelhecedor, cola, goma fix, textura, goma laca. A gente passa a imagem dos materiais, que é para você depois não ficar perdido em casa, né? Tem como você saber mais ou menos o que foi que usou, todo o material que foi usado. Então, vamos lá. Aquela borboleta, você pode usar tecido, pode usar juta, pode usar renda, pode usar fita, pode usar papel de scrap, jornal, pode usar uma infinidade de texturas aí para fazer a borboleta. Eu fiz duas, eu fiz uma com renda e uma outra com papel. Então, o que eu usei? Eu usei uma partitura, naquela ali eu usei um jornal. Então, eu trouxe uma outra ideia para vocês, ó. É uma partitura de um livrinho de música, bem simples, bem comum. Poderia ser também uma folha de livro, tá? Eu trouxe esse papel de scrap, que ele já vem com texto. Esse papel eu não tenho a referência, mas é um papel da Toque Cri. Ele parece um papel craft, né? Ele tem a cor do craft. Eu achei bem bacana. E para fazer o meu molde, eu trouxe um stencil
esse stencil é da OPA de borboleta. Esse é da linha Wall. A linha Wall é aquela que a gente usa na parede. Só que ele tem um pouquinho menor, que é daquele compridinho, que eu até tenho ele em casa, mas eu procurei muito e acabei não achando. Aí eu fiz com esse, que era a mesma coisa, né? A diferença é só os tamanhos da borboleta, e eu usei esse aqui, essa borboleta menor que tem nele. Então, como que eu fiz? Muito facinho. Aqui, pessoal, sabe o que eu poderia ter feito também? Eu poderia ter usado um carimbo de borboleta, que no caso ficaria marcado todos os desenhos das asinhas da borboleta. Ia ficar bem legal também. Então, ó, eu vou posicionar o stencil. Se você quiser fazer essa sua borboleta sombreada, o que você pode fazer? Você pode pegar um pincel de cerdas, esse de cerdas naturais, um pouquinho mais durinho, pegar uma tinta marrom e fazer isso aqui. Então, você vai ter já o contorno da borboleta. Mas eu fiz ela na cor que ela é mesmo, né? Então, eu não... Na cor que o papel eu não mexi em nada, não sombreei. Então, eu vou fazer com lápis. Eu marco sempre do avesso, para depois eu cortar a borboleta e não ficar aparecendo a marca do lápis. Vou pôr aqui assim no meio, então eu venho aqui, ó, faço um contornozinho. Eu não vou cortar as anteirinhas da borboleta, tá? Então eu venho aqui, entro só um pouquinho, assim, e aqui. Deu pra ver, né? Agora eu venho e vou cortar isso aqui. Pessoal, para você cortar um papel, é interessante você usar a tesoura, não daquela forma que a gente fazia quando a gente fazia trabalhos escolares, né? Que é assim, ó, de soquinho. Não faz isso não. Abre bem a lâmina da tesoura e vai abaixando ela até o final. Você vai fechando ela até ela fechar a ponta dela toda, ó. É o papel que vai virando. Ó, abre, vai fechando, vai virando o papel, porque aí ele não fica picotado. Ele fica bem mais bonito. Até aqui tá bem simples, né? Você pode cortar de um livro bem velho, né? Um livro que não tá usando mais. Pode ser um livro antigo, pode ser um livro novo também, livro que não tenha uso. Essa partitura aqui é de ela veio num teclado, é aquelas partituras que vem. Eu já usei ela muitas vezes, ainda tem o livrinho lá ainda, é um livrinho de estudo, ó. Vai virando, abre até o fim e faz isso aqui. Ó, cortou a borboleta. Aí eu vou usar esse lado aqui, porque aqui tá aparecendo um pouquinho a marca do lápis, tá? Ou eu poderia apagar também, mas isso vai ficar na parte de baixo, não vai fazer diferença. Então, uma borboleta eu cortei assim. A outra eu fiz do mesmo jeito, que eu coloquei aqui no papel, coloquei do avesso. Olha a marquinha do lápis aqui atrás. Vim, recortei. Então, eu recortei do papel de scrap e do papel da partitura. Se você for usar jornal, naquela eu fiz com jornal. Então, o que tem que fazer? O jornal, ele é muito molinho. Evita também usar partes que tem figuras, só aquelas que tem letras mesmo. Então, você passa uma mão de goma laca incolor, essa daqui, ó. Você passa uma mão, aqui, com um pincelzinho também de cerdas mais durinhas. Não esquece que tem que lavar esse pincel no álcool, tem o álcool mix, tá?
Então, o jornal eu fiz desse jeito, para ela poder ficar um pouquinho mais durinha, para eu conseguir moldar ela. E aí, eu usei, deixa eu pôr só um pouquinho aqui, uma renda, um pedacinho de renda, assim, ó. Eu usei esse pedacinho de renda. É uma renda simples, né? É um tecido de renda. Mas eu não vou conseguir fazer nada com ele desse jeito. Eu preciso endurecer isso aqui. Vocês lembram que para endurecer tecido, eu sempre trago termolina. Mas a True Colors tem um outro produto que chama Goma Fix. Que é esse produto aqui, ó. Goma Fix. Ele vai deixar o tecido bem mais durinho do que a termolina. E se você quiser fazer qualquer movimento com esse tecido, você já faz ele com o movimento e vem encharcando com ele. Então, ele vai secar endurecido daquela forma que você colocou ele. Então, eu faço isso, ó. Eu pego um pincel desse de cerdas naturais, carrego bastante aqui. Eu poderia colocar uma quantidade aqui, colocar esse pano dentro e fazer isso daqui e abrir ele. Mas eu ia fazer muita sujeira aqui, sujar a mão. Então, eu passei com pincel de cerdas durinhas. Aí, em casa, você pode pôr uma porção aqui numa bandeja e colocar o tecido todo ali dentro, ensopar ele e depois abrir, tá? Voal fica muito bonito. Ele fica bem durinho, o voal, que é um tecido bem fininho, tem estampas bem bonitas e não é um tecido muito caro, você compra aí de sobra em loja de tecido. Então, você vai fazer isso aqui, ó, você vai ensopar a renda. Põe num isopor, num plástico, vendo, ó? Ele tem uns buraquinhos aqui, ó, mas mesmo assim, colocando bastante goma fix, ele vai ficar bem durinho. Você vai fazer isso e vai reservar, vai deixar ele secar naturalmente. Não seca isso no secador, soprador, nada disso não. Deixa ele secando lá. Ele vai levar, acho que umas 3 horas mais ou menos para secar. Eu acabei não marcando, mas faz com antecedência. Molha ele, ensopa ele, ó, e deixa ele secando lá, tá? Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Duro. Duro. Bem durinho. Tá? Eu fiz a mesma coisa com o stencil. Vim aqui, procurei uma parte que me agradava mais. Ó. Ele tem direito e avesso, tá? Se você olhar bem, você percebe a parte direita dele. Marca com lápis, fiz do mesmo jeito. Não cortei a anteninha dela. Se você quiser fazer uma anteninha um pouquinho maior da que eu fiz ali, você compra aqueles pistilinhos de flores que tem em loja de aviamento, de flor, tem sempre uns saquinhos, custa tão baratinho aquilo, e pode pôr na borboleta também. Ó, eu não sei se vai dar pra você ver aí, mas aqui pra mim ficou bem nítido. E eu vou cortar com a tesoura. Ó, não corta com a tesoura de tecido, tá? Ele é tecido, mas ele ficou durinho, então você vai cortar com a tesoura de papel mesmo. Lembra que tem que sempre separar as tesouras aí, senão você acaba estragando a tesoura de tecido. Esse aqui no tecido já não dá pra seguir muito a técnica da tesoura, né? Às vezes você tem que dar um pique mais forte, então você tem que mudar a tesoura de lugar. Ó, tá vendo? Aqui ela não fecha, eu tenho que buscar um corte mais firme nela. No papel já é mais fácil. Vem cortando.
Eu falei, pessoal, que era bem fácil de fazer isso. Não é difícil, não. Facinho. Tem que ter um pouquinho de paciência e é bem gostoso. Ó. Pronto. Cortei a borboletinha. Tá? Aí eu vou separar esse material aqui. Eu vou fazer a montagem dessa borboleta. Eu preciso de ter um EVA grosso. Esse aqui é da Toque Crie, mas se você não tiver, não encontrar, você pega assim, o EVA, aquele mesmo escolar, tem um até mais grossinho de 5 centímetros. Dobra ele em dois, para ele ficar um pouquinho mais alto, para você fazer de apoio, para você bolear essa borboleta. Um boleadorzinho, normalmente ele vem com 2 pontinhas. Tem muitos tamanhos, né? Aí, a parte que você vai deixar ela visível, por exemplo, aqui, vai ficar desse lado. Então, eu vou bolear atrás. Como que eu faço? Eu pego bem aqui na beirada, ó, eu só vou passar o boleador, ó. Não preciso nem segurar, eu vou rodando. Eu vou fazendo o desenho da borboleta, ó. Como fica interessante. Eu vou quebrar essa fibra aqui, ó, e vou dar movimento nela. Pra ela não ficar chapada assim. Então, eu venho aqui, ó, e vou apenas contornando a borboleta. Tá? Aí, eu venho no outro também, do mesmo modo. Vou quebrando a fibrinha aqui na lateral, no contorno da borboleta. Tudo que você vai bolear, você tem que ter em mente que são as beiradas que você tem que dar movimento. Ó, um pouquinho só de força. O EVA ajuda muito porque ele é macio, né? Então, dá para afundar o papel. Ó. Aí, eu venho aqui no meio e boleio o corpinho. E esse tecido aqui também, essa renda, eu também posso fazer a mesma coisa. Deixa eu recortar mais o desenho dela aqui. Ó, eu venho aqui. Esse aqui é o direito. E esse daqui é o avesso. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Se eu não tivesse passado a goma, eu não conseguiria... Ela ficou pontudinha aqui, eu cortei no lugar errado. Eu não conseguiria bolear ela, tá? Então, ó, dessa forma, com a goma eu consigo fazer isso perfeitamente. A gente vai até escutando... quebrando as fibrinhas aqui, tá? Por isso que tem que deixar secar muito bem, porque o úmido também não consegue fazer isso, tá? Então, eu já fiz. Naquele meu projeto ali, eu fiz assim, coloquei uma dessa, e repeti a outra dessa daqui. Aí, tem a outra borboleta que eu coloquei 2 dessa, eu coloquei uma por baixo, um desse aqui e o outro por cima. Então, eu teria que fazer 2 borboletas para mostrar para vocês. Então, eu trouxe os 3 elementos que eu trouxe lá, eu trouxe para fazer apenas uma. O que eu vou precisar nesse momento, gente? Eu vou precisar de cola quente. Porque eu tentei fazer com a outra cola, não deu o volume que eu queria. Então, nesse caso, eu usei a cola quente. Então, eu vou colocar essa no meio, tá? Aqui poderia ser, tanto faz. Ó, vou colocar um pouco generoso na cola quente. Vou esperar aproximar um pouco para vocês verem. Vou posicionar esta aqui. Eu vou segurar ela um pouquinho assim,
até minha cola quente dar uma leve secadinha. Porque como eu coloquei em quantidade, ela demora um pouquinho mais para secar do que se tivesse colocado apenas uma pontinha de cola quente, tá? Então, eu faço isso aqui. É normal ela baixar, tá? E agora, eu vou colocar essa outra por cima. Eu colo, eu ponho a cola quente também, uma quantidade um pouquinho maior do que eu colocaria aí num projeto normal, apenas para colar. E venho aqui e seguro um pouquinho para ela dar uma secadinha. Naquela minha, eu coloquei duas dessa daqui. Então, o tecido, ele tem a tendência de dar uma baixadinha mesmo. Quando secou, eu vim aqui por baixo e coloquei mais um pouco de cola quente para deixar ele em altura, tá? Foi só isso que eu fiz. Aí, depois você vem, ó, dá uma arrumadinha, dá uma levantadinha. A hora que a cola quente seca, dá para você fazer ainda mais engraçadinho. Olha, gente, que bonitinho que fica. E muito facinho de fazer. Com juta, isso fica lindo. Cuidado, tá? Para não aparecer cola aqui entre as asas, porque o acabamento é primordial. Para fazer o corpinho dela, eu usei essas pedrinhas. Eu usei pretinha, mas você pode colocar aí pérola, o jeito que você quiser. Na minha, eu coloquei 4. Essa é aquela adesiva, né? Mas mesmo assim, no meu projeto, eu passei um pouquinho de cola branca, para ele não sair. E aí, deixa eu ver onde eu cortei. Aqui. E aí, eu peguei e dei o acabamento aqui, ó. Tá vendo? Aqui que eu falei pra você colocar o pistilinho. Eu tenho um lá branquinho, mas eu não quis colocar no meu projeto, mas pode colocar também, que vai ficar muito bonito. Aí eu colei, eu não sei se dá pra Cristina mostrar a peça. Aqui, ó, ela tem um papel branco. Isso daqui, gente, é um papel de scrap, tá? Eu fiz uma colagem simples. Eu não fiz nada de especial. Eu já ensinei a fazer decupagem aqui muitas vezes. Então, eu decupei aqui. Isso aqui é um porta-vela, tá? Então, eu coloquei aqui, carimbei ele com o carimbo. Com este carimbo. Ó. E com a carimbeira. Bati o carimbo atrás, como eu já fiz aqui outras vezes. Bati a carimbeira atrás do carimbo. E carimbei aqui no papel, ó, tá escrito Garden. Eu achei que tinha tudo a ver com o projeto. E colei as borboletas, também com cola quente para dar volume, tá? Bom, pessoal, eu vou dar uma arrumadinha aqui na minha mesa para eu voltar a ensinar para vocês o efeito de madeira, tá bom? Hoje vamos tratar de uma palavra que costuma trazer alguma confusão em nosso dia a dia. Palavras como a palavra meio têm duplas funções, e essas duplas funções atrapalham um pouco as pessoas. Há um meio que é usado no significado de metade. Esse meio concorda com a palavra a que ele se refere. Tomou meia garrafa de vinho. Ela tomou meia taça do coquetel. Mas a palavra meio nem sempre combina com aquilo que se acompanha. Às vezes essa palavra não quer dizer metade, mas é um advérbio que dá uma ideia de um pouco. Esse advérbio não tem feminino e não tem plural. Então eu digo,
Não sei o que aconteceu com a professora, mas ela parece meio nervosa. Você está meio cansada desse trabalho, não está? Então não importa se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. Toda vez que usamos meio no lugar da expressão um pouco, ele é invariável e não concorda com a palavra. Fica aí a dica. Hoje trataremos da palavra bastante. Bastante é um pronome, um advérbio, que tem causado uma certa confusão. Toda vez que bastante vem junto de um verbo, ele não possui plural. Nossa, você reclama bastante das coisas. Esse jogador chuta bastante ao gol. Ele canta bastante alto. Nesses casos, vemos que a palavra bastante ela concorda e pode ser substituída pela palavra muito. Mas às vezes essa palavra vai dar contagem a alguma coisa. Por exemplo, fui à loja e comprei bastantes livros. Nesse caso, o bastante usa S porque concorda com a palavra livros, que também está no plural. Na dúvida, troque por muito. Se você trocou a palavra bastante e ficou muito, é porque ela não tem S. Ele reclama bastante, ele reclama muito. Se trocar e apareceram muitos, é porque precisa do S. Comprei muitos livros, comprei bastantes livros. Fica a dica. Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo. É necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Pega aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa pra sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada para evitar que inseto, qualquer pedra bata no seu olho, o senhor venha perder a vista. Teu olho tá bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza fechado, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. O rapaz, ele tá correto, olha lá. Não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Tenha um bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes o celular tira atenção, além da inflação, só pode bater com o veículo. Se você tem que andar de cinto, o motorista tá e você cobra dele, você tá dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil pra pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, pra você não perder o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega o 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que ele daqui um pouco avisa o senhor. Passou um agora, vazio. Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas.
pessoas dirigindo o veículo, em que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidentes no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. Na aula anterior, falamos sobre o uso da palavra onde. E hoje vamos adiantar um pouco, misturando essa palavra com uma derivada dela que é o aonde. E como se constrói o aonde? O aonde é o pronome onde mais a preposição a, que indica, nesse caso específico, movimento, locomoção. Então, como eu uso o aonde? O aonde só pode ser usado quando o verbo indica locomoção. E aí nós temos os verbos ir e chegar. Por isso que a pessoa pergunta, o outro passa correndo, e eu digo, aonde você vai com tanta pressa? Porque quem vai a algum lugar. Já vimos isso em regência no momento anterior. E quando a pessoa começa a nos enrolar com alguma conversa, nós dizemos, aonde você quer chegar com esse papo? Porque quem chega a algum lugar. Mas nas outras ações, é sempre o onde. Onde você estuda, onde comprou essa camisa legal, onde você passa as suas férias, mas jamais aonde. Então fica a dica, aonde, verbos de movimento, estritamente ir e chegar, onde para os demais. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Estamos de volta. Para fazer essa peça, eu queria trazer um efeito envelhecido. Aí tudo que eu pensava, isso aqui eu já levei, isso aqui já tem. E eu acabei criando um efeito de madeira. Eu fiquei muito contente com o resultado. Ele é muito fácil, ele foi saindo assim, bem facinho. Eu falei, eu acho que as meninas, o pessoal que me assiste vai gostar desse efeito de madeira. É difícil a gente dar no MDF um efeito de madeira rústica mesmo, né? Então a gente usa de todos as ideias que a gente tem para porque trabalhar na madeira é muito fácil. A madeira você faz um aquarelado nela, você faz um envelhecimento, ela já fica assim bem bacana. Mas não existe todo tipo de peça feita de madeira. Uma que encarece, ela é mais cara. E você não consegue achar. A gente encontra no máximo placas ou baús. Então, eu acabei criando esse efeito de madeira. Eu vou pegar a peça na mão para mostrar para vocês mais de perto. Ó. Olha que bacana que ficou. Ele ficou parecendo
que a madeira foi assim, ralada, né? Que ela foi gasta, ficou um efeito assim, bem diferente. Tem a madeira embaixo, mas dá a impressão que ela foi assim, bem machucada mesmo. Isso eu nunca ensinei, foi a primeira peça que eu fiz e eu gostei demais, então eu vim dividir com vocês essa minha criação. Então vamos lá. Eu fiz isso daqui. A primeira coisa que eu fiz no MDF foi passar uma mão de goma laca. Por que eu passei a goma laca? Porque você vai perceber no decorrer da técnica que essa madeira, que esse MDF vai ficar exposto. Então eu preciso de proteger ele um pouco, mesmo porque pode ter partes que vai aparecer dele, tá? E o efeito no final eu posso não estar gostando. Então eu passei uma mão de goma laca com esse pincel de cerdas mais durinhas, lavei o pincel no álcool mix, tá? Tem que ser um álcool mais que 70%. Então, uma mão só, nem lixei. Aí, eu peguei. Essa textura é da linha nova também da True Colors, ela chama Textura Artística Light. O que significa light? Ela tem, no acabamento dela, ela é um pouco rugosinha, parece que tem uma areinha no meio dela. Não dá para fazer com nada liso, porque senão não vai conseguir fazer o efeito, tá? Tem que ser essa textura mesmo, light. Ela chama sombra queimada. Então, eu peguei uma espátulazinha dessa, de plástico mesmo, baratinha. Baratinho, né? Ó, gente, eu falei também outubro, né? Nós estamos em novembro já. Ó, e vou fazer isso daqui, ó. Aí você vai esfregando, você vai colocando essa textura. Ela tem em sair, sabe? Mas aí você vai. É por isso também que é necessário passar a goma laca antes. Aí você dá um espaço aleatório, não tem um tamanho, uma largura certa, não é nada medido, é bem solto mesmo. Vai fazendo isso aqui, ó. Procura não deixar muita altura. Se você deixar altura, depois você corre o risco de bater a mão, ou bater alguma coisa, ou ela cair, isso quebrar e sair, tá? Então deixa ela com uma camada, mas não muito alta. Ó, vem fazendo, vem puxando, vem arrastando. Se ficar algum pedaço, por exemplo, assim, ó, vamos supor, aqui, sem, você pode deixar aqui, que é bacana também. Deixa eu posicionar isso melhor. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Isso. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar. Nada que atrapalhe aí, que vocês deixam de entender, tá? Para não atrapalhar vocês entenderem. Então, vem puxando, ó, vem arrastando. Eu fiz com essa espátula, porque eu acho que ela tem uma largurinha boa. Se eu pegar aquela espátula que eu já ensinei para vocês, de pedreiro, a não ser que for uma menorzinha, né? Ela vai ficar muito larga, e eu não quero também que fica muito grosso isso. Senão depois não aparece o resto das tintas, os efeitos que eu tenho que dar, tá? Ó, vem arrastando, colocando mesmo, ó. É isso que você vai fazer. Aí faz até o final. Aí vai deixar secar. É rapidinho, tá? Eu fiz sem deixar secar em casa e deu super certo. Eu fiz isso e já fui trabalhando em cima. Aí, só que eu trouxe uma prontinha, já seca. Essa aqui tá seca. Ó, ficou assim. Dei umas espatuladinhas aqui, ó, entre um e outro. Agora, eu vou usar tinta acrílica. Eu usei 3 tons. Vocês podem usar aí o tom que mais lhe agradar. Eu vou fazer em outros tons em casa e depois eu mostro, tá? Eu usei o laca vermelho, o verde pistache e o cenoura. Você pode usar qualquer tom, tá? Coloque
coloca sempre um amarelo no meio, porque o amarelo sempre lembra um envelhecimento. Aí, então, agora, com um pincel desse, de cerdas mais durinhas, eu vou passar aqui no meio, entre esses vãos da textura que eu passei anteriormente, tá? Eu entro um pouquinho aqui em alguns... Usa pouquíssima tinta. Eu tenho certeza que isso vai fazer, assim, um sucesso muito grande. Gostaria muito que vocês fizessem e mandassem para mim as fotos lá no Facebook. Para quem não tem o meu endereço de Facebook, é canal Tânia Islas. Pode me adicionar lá. Deixa um recadinho, eu te adiciono se você não conseguir, pra gente ter esse feedback. Eu tenho uma pasta lá que é só de técnicas, peças de pessoas que fazem com as aulas aqui da TV Câmara. Ó, coloca em alguns lugares. Deixa sobrar um pouquinho de lugar para colocar os outros 2 tons. Tá? Com o pincel sujo mesmo, eu só tiro um pouco do excesso e pego o verde. Aí eu vou passar onde eu não passei o vermelho, tá? Eu deixo sempre sobrar um lugarzinho para eu colocar o outro tom. Não esquecendo que eu tenho um amarelo para colocar ainda. Aí você vai vendo aí em casa os tons que você usar e o espaço que você precisa deixar para ir encaixando as outras cores, tá? Não deixe excesso de tinta. O pincel sempre assim, lateral. Não, se você pegar um menorzinho, você pode. Mas assim ele fica melhor, tá? Esse pincel tá até molhado. Vamos fazer com um pincel mais sequinho. Mas não vai fazer muita diferença. Ó, vai ficando essa salada baiana. Não desiste, tá? Não vai parar achando que tá errado, não. É isso mesmo. Aí pega o amarelo, o cenoura, esse é o cenoura. Mandar um beijo também, por falar em baiano, nas minhas amigas baianas. Um beijo para todas que assistem o nosso programa aqui. A TV agradece demais. Pessoal, quem tá assistindo ao vivo, tem um link lá do lado do lado do link, tem um espaço lá onde o pessoal entra num bate-papo e fica conversando por ali. Eu nunca vi porque, né, tô aqui, não tenho como ver. Mas as meninas dizem que estão sempre conversando por lá. Entra lá e dá um alô pra gente. Quem sabe um dia não dá pra gente fazer isso tudo assim, interagir, né? Ir fazendo, alguém ir dando os recadinhos e a gente fazer interagindo mesmo. Ó. Onde sobrou espaço, eu coloquei o amarelo. Eu vou fazer em outros tons pra ficar como ideia mesmo. Ó. Lembra aquela pátina mexicana, né? Que faz tudo assim, esse monte de cores. Até aqui deu pra entender, né? Agora, entre os vãos, eu vou usar esse carimbinho que chama lenhato. É uma ferramenta que faz o nozinho da madeira. Tem vários tamanhos e eu peguei um tamanho que eu achava que cabia. Tem um grandão que aqui não daria para colocar, porque ele vai invadir muito onde eu passei a textura, então vai ficar ruim. Então tem que ser ele um pouquinho menor. Nos vãos da textura e das cores, eu vou colocar um tom chama vermelho black. É da linha black, da True Colors. Então, eu vou pegar o vermelho. Entre esses vãos aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Nesse momento, eu vou dar uma secadinha. Vou ligar aqui o soprador. É rapidinho. É melhor fazer com ela seca para você deixar a tinta de baixo, né? Para você não arrastar a tinta de baixo junto. Ela não sair
Porque o vermelho black vai ficar por cima, mas ele vai fazer só o nó da madeira. Ele não vai tirar a cor de baixo. Então, ó. Vou limpar meu dedo aqui. Então, ó. Faz isso aqui também nesse mesmo ponto do pincel. Vem com o lenhato e faz uma madeirinha, ó. Deixa eu esperar, mostrar. Ó, que eu fiz aqui. Tá dando pra ver? Tá, né? Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa. Ponho o vermelho aqui. Acabo com ele num ponto assim de faca. Venho com o lenhato e abro ele aqui, ó. Vou fazer aqui, vou virar minha placa. Você vai virando para esses nós não ficarem todos no mesmo lugar. Vou fazer só um pouquinho aqui. Ó. Agora faço aqui, termino em ponto aqui de faca, que vai virando o pincel, né? Ó, para ele acabar assim, do nada, para não ficar aquele lenhato muito marcado, porque vai ficar feio. É só para lembrar em alguns pontos, ó. Não pus água, não molhei com nada, tinta pura, só que tem que ser jogo rápido. Venho aqui, faço o nó da madeira. Aqui também cabe um, mesma coisa. Venho aqui e faço o nó. Ele vai ficar assim. Tá tudo uma bagunça, né? Agora eu vou dar uma secadinha nele, porque eu vou fazer uma veladura em tudo isso. É bem rapidinho. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel macio. Esse aqui, ó. 224 da Condor, número 18. Vou pegar um tiquinho de gel matizante, que ele vai dar uma leve molhadinha no meu pincel. Eu não vou usar água, eu vou usar o gel matizante. Eu poderia usar água? Poderia. Só que a água vai abrir de um jeito que não vai abrir como usando o gel. Com o gel ele vai ficar mais bonito. Então eu molho só um pouquinho o pincel e pego o envelhecedor tabaco. Eu já coloquei na bandeja, pego um pouquinho e eu vou deixar tudo isso num tom só. Eu vou envelhecer ele todo no mesmo tom de marrom. Pego o envelhecedor, um pouquinho do gel e venho com um pincel macio fazendo isso aqui, ó. Quando tiver o envelhecedor aparecendo demais, para você diluir isso, você vem no gel, tá? Aí você abre só com o gel ao invés de usar o envelhecedor. Então vai ficar tudo matizado no mesmo tom. Ó. Vou pegar mais um pouquinho do gel. Vou pôr aqui na minha bandejinha. Gel, envelhecedor e venho. Então, esse vermelho que eu coloquei, esse amarelo, esse verde, eles vão ficar envelhecidos com o mesmo tom de marrom, tá? Você pode usar o Nogueira também, que ele é um pouquinho mais esverdeado. Você pode usar tinta também, uma tinta café, uma tinta marrom, desde que você coloque... Desde que você coloque tudo isso no mesmo tom de envelhecimento, tá? Pode ser chamado de veladura, de matização. É isso aqui. Ó. Não deixa muito escuro, porque tem que aparecer o que tá feito por baixo, tá? Agora eu tenho que secar novamente para terminar. Vocês estão achando difícil, pessoal?
Eu espero que vocês estejam gostando aí. Eu fui fazendo e foi saindo, eu achei que ficou bem bonito. Ele fica parecendo uma madeira que foi ralada, né? Que foi gasta. Fazer em caixa, em placa, vai ficar bem interessante. Deixa secar natural, não vai secar com secador, com soprador, nada disso. Deixa ele secar natural. Aqui eu tô adiantando porque eu preciso dela seca para eu acabar a técnica. A minha velha e boa amiga reguinha de metal, o estilete. Eu vou ripar isso daqui agora. Ó, ele tá molhado porque a base matizante, ela retarda a secagem, né? Deixa secar bem direitinho. De novo, mão lateral, aquele mesmo jeito que eu já ensinei outra vez. Eu não envelheci esse sulcozinho, né? Essa depressão que eu fiz aqui. Lá em casa eu envelheci, eu achei que ele tinha ficado muito escuro e não tinha aparecido. Não estava dando aparência, ele sumiu nos tons aqui, então eu achei melhor deixar ele na cor mesmo do MDF. Ó. É interessante que quando a gente passa a régua com o estilete, é que ele aparenta madeira, né? Bem bacana. Pode usar uma goivinha também. Divide mais ou menos. Eu tô fazendo a olho, viu? Se quiser medir bem direitinho em casa, você mede. Mas eu tô fazendo aqui a olho. Ó. Aperta, que é pra ficar um pouquinho fundo. Se você fizer em tom mais claro e quiser fazer uma sombra nesse... Olha que bonito que fica. Se você quiser fazer uma sombra, se você fizer um tom mais claro, dá pra você fazer uma sombra entre as ripas. Agora, eu vou fazer uma luz seca. Vou pegar um desses pincéis que eu usei. O amarelo, que é mais clarinho, né? Vou tirar o excesso da tinta. Pode pegar um limpinho em casa. Eu fiz uma sujeira na minha bandeja. Vou usar o tom creme. Não vou usar o branco. Por que eu fiz essa pátina seca aqui por cima dessa peça? Pelo seguinte, para aparecer um pouco mais a textura. Para dar uma evidenciada. Eu não quero ela clara, mas eu quero que apareça as ruguinhas dela. Então, eu venho aqui, carrego de tinta, aquele mesmo jeito que a gente faz quando vai fazer o stencil, tira um pouco, venho aqui. Eu espero que dê para vocês verem. Eu vou fazer um e vou deixar o outro sem fazer para vocês sentirem a diferença. Ó, hora que ele seca, ele perde esse brilho, ele vai ficar todo fosco. Mesmo porque você pode dar acabamento com verniz fosco ou com a cera. Eu usei a cera, pátina cera incolor. Tá? Aqui ele tá molhado do gel matizante. Ele não vai ficar brilhante, ele vai ficar sem esse brilho. Então, olha esse pedaço aqui, ó. Com a pátina. Quando eu faço a pátina seca por cima, eu evidencio essa textura que eu fiz antes. Então, ela vai ficar um pouquinho mais... Vai lembrar bem mesmo um desgaste. Não faz muito, mas tem que fazer, porque é ele que vai dar esse efeito. Ele evidencia, ele põe pra cima das tintas a textura. Olha.
Eu fiz um pouquinho mais escura que a minha, mais escura não, os tons mais abertos, para vocês conseguirem enxergar aí. Vou pegar a minha de novo, que já tá seca. Ó. Pra vocês verem bem. Aqui eu dei um acabamento com 2 chipboard. Esse é de madeira, eu juntei eles. Esse é um outro modelinho que eu trouxe para vocês. Ó, tem esse, ó, é de madeira, tá vendo? Com uma buchinha, uma esponjinha. Eu pintei ele de marrom, dobrei a esponjinha. Vou fazer aqui, aproveitar. Peguei esse tom aqui, ó, o black. De repente você não viu nenhum vídeo nosso e não conseguiu, não sabe como faz, dobra a esponja, né? Se você não tem pincel mousse, né? É meio difícil de achar. Aí você pega, coloca numa bandejinha, ó, e vem batendo com... É desse jeito que a gente pinta esse chipboard, tá? Aí eu juntei os dois com a cola branca. Fiz isso aqui, ó. Esse chipboard que tá aqui na minha peça é da Arte Fácil. Eu falo a marca para vocês acharem aí. Mas você pode fazer com o que você tiver. E esse aqui é da Dona Arteira. Aí colei com a colinha branca. E eu terminei a minha peça. Vou pôr minha borboletinha aqui em cima, ó. É isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica que eu desenvolvi. Eu, particularmente, fiquei, assim, muito feliz. E entreguei de bandeja para vocês. Façam bastante. Manda foto para eu postar lá no álbum para todo mundo ver, para ficar como ideia, né? E quero mandar um beijão para todas vocês que estão aí nos assistindo aqui, no pessoal da TV Câmara também. Mandar um beijo pro meu marido Marco. Hoje tem beijo especial pro Leandro e pra Sara, que são o meu genro e a minha nora. Um beijo para vocês e até a semana que vem.